Já parou para pensar para que serve? E principalmente a quem está servindo a manutenção da jornada de trabalho 6 por 1 no Brasil, que na prática está fazendo com que a maioria dos brasileiros viva extenuado e trabalhe mais do que os escravos do tempo da escravidão, num momento onde o mundo tem um avanço tecnológico e de automação, onde isso não tem a menor fundamento ou necessidade. Para entender melhor isso, eu peço que você assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos ao que interessa. Você deve lembrar muito bem que recentemente nós passamos pela epidemia de Covid, onde mais da metade da força de trabalho, não só do Brasil como do mundo inteiro, teve que ficar em casa por conta da pandemia. E aí eu te pergunto, faltou comida? Faltou produtividade nas indústrias? Faltou sistemas de logística para fazer com que os translados chegassem de um lado para o outro? Faltou acesso à energia e tecnologia? Só faltou para quem não tinha recursos ou acesso à riqueza, porque eles negaram, porque na prática a capacidade produtiva do mundo não foi afetada em nada. E o que isso escancara para a gente? Que não há a necessidade de estar todo mundo trabalhando tanto o tempo todo, porque as condições materiais do mundo, ou seja, garantir que tenha comida, que tenha segurança, que tenha energia, ela é possível com menos da metade das pessoas em atividade. E se dá para fazer com menos da metade, significa que a gente poderia estar trabalhando pelo menos a metade do que está trabalhando hoje em dia, que isso não afetaria a qualidade dos sistemas, a capacidade do mundo de atender todo mundo. Então, se existe então já tecnologia e isso só tende a aumentar, está aí a inteligência artificial que está avançando até por acima dos trabalhos intelectuais, os próximos a serem descartados, como inclusive já anuncia até os grandes magnatas das Big Techs, como os Bill Gates da vida, são os médicos, são os professores, são os jornalistas. Portanto, se até esse tipo de trabalho está sendo abreviado e facilitado por meio das tecnologias, por que então a gente tem que ficar cada vez mais dedicado ao trabalho, se na prática não existe essa necessidade, se as ferramentas e as tecnologias estão aí justamente para fazer esse serviço no nosso lugar? Simples, porque o sistema precisa te manter ocupado. E por que ele tem que te manter ocupado? Porque estando ocupado, você não tem tempo para fazer aquilo que é diferencial no ser humano aos demais animais irracionais. Racionalizar, pensar e enxergar e ler o mundo ao seu redor. Aliás, essa gente odeia tanto o tal do Paulo Freire, porque a ideia de educação do Paulo Freire era ensinar as pessoas a lerem não só as palavras, mas a lerem o mundo. E quando você lê o mundo, você percebe, opa, por que eu tenho que trabalhar tanto se hoje tem tecnologia que faz serviço? Por que eu tenho que cair nessa conversa mole de não é dar o peixe e ensinar a pescar, que se você colocar o pescador campeão para disputar com um navio pesqueiro, mesmo que seja uma criança pilotando, o navio vai dar de 10-0 no maior pescador do mundo. Simples, porque você não pensando, você aceita o mundo como é e aceita as imposições de um sistema que é injusto para cima de você e que quebra o pacto social criado lá atrás para a existência do Estado, que basicamente foi falar para as pessoas, você vai abrir mão da sua liberdade de, por exemplo, querer ir lá do outro lado e tomar à força a terra do outro, em troca de segurança. Só que essa segurança era garantir que cada um tivesse seu pedaço de propriedade, é garantir que cada um tivesse seu naco de riqueza, e isso não está sendo oferecido para você. Ao contrário, eles oferecem atividades extenuantes e que não te recompensam nem do ponto de vista financeiro, nem do desenvolvimento pessoal. Você se sente desculpe a expressão, mas um merda na maioria dos trabalhos. Você sente que você está desperdiçando a sua vida, o seu tempo, na maioria das atividades. E para quê? Para que você não perceba que você tinha direito a parte daquela riqueza que está sendo drenada para o bolso de uma meia dúzia que está te explorando e não sabe nem o que fazer com essa riqueza. E não sabe por quê? Porque o mundo, assim como nós, todos nós temos nossos limites físicos. O Elon Musk, por mais rico que seja, por mais dinheiro que tenha, mais que o continente africano inteiro, ele não tem capacidade de comer mais que todas as pessoas da África. Entretanto, o dinheiro está indo, que poderia estar alimentando aquelas pessoas e garantindo conforto para todo mundo, está indo para o bolso de um sujeito só que não tem, nem se ele quisesse, condições de investir esse dinheiro e aplicar na sua subsistência. Portanto, a gente está mantendo um sistema
que ele é parasitário e desnecessário, ele desperdiça energia, ele vai na contramão da natureza. Você vê na natureza os animais desperdiçando energia, trabalhando o tempo todo. Você tem seu cachorro, ele fica o tempo todo correndo para cima e para baixo na sua casa e não para nunca, nunca descansa. Não, na natureza, os animais, os leões, qualquer bicho, um coelho, ele vai se mexer até se alimentar para acasalar, mas no resto do tempo ele não está usufruindo da liberdade dele, ele está economizando energia. E a gente não faz isso, a gente está levando o planeta à exaustão, inclusive agora as inteligências artificiais estão aí para consumir 90% de toda a energia do mundo para negar serviço para as pessoas, e as poucas que tiverem empregadas em atividades que não lhe trazem nem remuneração, nem satisfação, para ficarem ali a vida inteira esperando, olhando a cenoura na ponta da vara, como aquela história do burro que fica andando tentando alcançar a cenoura na ponta da vara. Portanto, gente, a função principal de manter uma jornada de trabalho não é porque demanda muita mão de obra, não é porque agora no Brasil está aí com pleno emprego, não, gente. É porque simplesmente querem evitar que você comece a acordar e exija parte da sua riqueza. Se o planeta tem recursos limitados, se a vida tem recursos limitados e necessidades limitadas, por que então alguns podem ter riqueza ilimitada num mundo que é ilimitado? Pois é, que crie-se processos onde a riqueza começa a ter seus limites também. Por quê? Por que uns têm que viver com 10, 20, 1 bilhão de reais por mês enquanto você está aí catando moedas? Por que a gente não constrói um sistema onde, você quer ser rico? Beleza, só que você pode ser rico até tanto, até, sei lá, 200 mil reais por mês você pode ter, porque é mais do que suficiente para você se manter. Mas a minha indústria gerou 2, 10 milhões. Dane-se, a diferença vai para devolver, para ajudar os outros a terem que trabalhar menos. Porque a construção de tudo não é de um, é uma construção que vem de longa data. A história, todo o desenvolvimento tecnológico, o foguete que dá ré do Elon Musk, não foi construído por ele. Quiçá foi construído 100% pelos seus engenheiros brilhantes, que ele usou o dinheiro público para pagar e depois de pronto fala que é dele. Não, isso é construído com conhecimento, onde cada um vai dando o seu tijolinho ao longo da história. Aqueles que criaram essa língua na qual a gente está falando, por exemplo, construíram essa parte da ideia. Se eles não tivessem construído a língua, eu não estava falando aqui com vocês. Então, por que esse patrimônio, que é coletivo e construído por todos, depois acaba patenteado e um só ganha e todo mundo tem que virar escravo de um sujeito, sendo que trabalhando muito mais do que necessita, vivendo estressado, muita gente entrando em colapso, burnout, outras coisas, quando fisicamente, materialmente não existe essa necessidade. Porque a gente vive com medo de faltar num mundo onde claramente não falta mais nada, desde que a gente planeje melhor as coisas. Não é para faltar mais nada. Não, a escassez ela é forçada, ela é inventada, porque os processos, por exemplo, de desenvolvimento no campo, hoje aumentaram a produtividade de comida em 10, 20, 30% e vai aumentar cada vez mais. Portanto, não existe essa necessidade. E se não existe essa necessidade para garantir conforto, segurança à vida, por que a gente está aceitando ficar de fora? Por que você está acreditando num mundo de defesa da propriedade onde 90% das pessoas não têm acesso à propriedade, inclusive você que acha que é dono da sua casa, mas se você olhar, você tem um carnezão para pagar de 30 anos. E se você deixar de pagar em algum momento, você sabe que eles vão vir e vão tomar na sua sem a menor cerimônia. Não é o comunista que toma a casa das pessoas, não. Só nos últimos anos, mais de 100 mil residências no Brasil foram tomadas pelos bancos. Portanto, gente, ou a gente acorda, entende, aprende a ter consciência de classe e a ler o mundo ao nosso redor e entender que tem gente que se precisa que você vive eternamente ocupado e por isso vai criar todas as condições para você nunca ter um tempo de descanso, para você não pensar e entender que você está vivendo num mundo injusto, ou então você vai ficar a vida inteira agindo não como um homem, mas como gado, como bicho, que aceita as condições que lhe são impostas por medo. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e acompanhe o canal que a gente está sempre trazendo esse tipo de conversa para a gente abrir nossos horizontes.